Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jairo Freitas, sou professor do MSU, Movimento Sem Universidade, e hoje nós vamos assistir a uma aula de evolução e ecologia. Antes, mas não menos importante, vamos revisar algumas questões que ficaram da última aula na lista de exercícios. Vamos lá. Primeira questão da Universidade Federal de Viçosa. 5 mulheres alegaram a maternidade de uma determinada criança e, como parte dos exames, o sequenciamento das bases em um sítio específico do DNA identificou a mãe biológica. Em uma das duas cadeias do DNA da criança, o sítio apresentou a seguinte sequência: GTA, CTC, GA. O padrão de bandas da sequência de 8 bases deste sítio, de uma das duas cadeias de DNA de cada mulher, está representado abaixo. Assinale a alternativa cujo padrão com as 8 bases corresponde ao da verdadeira mãe da criança. GTA, CT, CGA. Então, o que ele quer que a gente faça? Ele vai dar veja aqui, ele dá algumas alternativas, e nessas alternativas a gente tem o padrão de bandas de de algumas mulheres, e aí ele quer que a gente identifique qual que é o padrão que corresponde à mãe dessa criança. Ele fala que o padrão da mãe é GTA, CTC, GA. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, para resolver essa questão, é procurar onde que a gente tem que começa com G. Em qual destes esquemas aqui com bandas que a gente vai ter algum deles começando com guanina. Então a gente faz esse retângulo aqui para procurar, né? Só que vocês vão ver que não tem nenhuma delas que começa com guanina. Vocês concordam? Mentira, perdão. Temos 3, na verdade. Temos a C, a D e a E. Então a gente achou essas 3. Então a gente vai procurar agora a timina. Qual deles que tem timina? Então a gente viu que são essas 3, né? Agora vamos procurar qual deles que tem timina. Olha, temos aqui, todos esses aqui tem guanina, mas esse aqui tem citosina, esse aqui tem adenina e esse aqui tem citosina. Então não pode ser nenhuma dessas alternativas. Só que você pode falar, a questão está errada? Não. Vamos lá. Ele falou com a gente que tem que essa é uma das fitas de DNA da mãe. Porém, vocês concordam comigo que pode ser que ele tenha analisado a fita complementar e não a fita original? Por exemplo, ele pode ter analisado, para poder fazer este exame aqui, para poder colocar esses padrões de banda, ele pode ter feito o sequenciamento das bases utilizando a fita complementar, sendo que a original era GTA, CTC, GA. Então, se ele fez isso, para a gente poder procurar essa fita, a gente vai ter que ver qual que é a fita complementar para a gente saber o que a gente tem que procurar, né? Então, isso é muito simples. A gente já aprendeu a fazer, né? Que a gente sabe que G, que é guanina, se liga a citosina, timina, adenina, e por aí vai, né? A gente viu que A liga a C, A liga a T, e T liga a A, e G liga a C, C liga a G. Então, aqui fazendo, a gente tem que a fita complementar é essa. CAT, GAG, CT. Ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar para ver se nessas alternativas tem tem essa fita complementar representada. Então, vamos lá. Novamente, a gente faz um retângulo para poder procurar, né? A gente vai ter que ver qual começa com C. Percebam que nenhuma delas deixa eu só achei meu cursor. Percebam que nenhuma delas começa com C. Aí você fala, Jairo, então agora eu desisto, que essa questão não tem solução mesmo. Eu também nem quero tentar faculdade de Minas Gerais, a faculdade de Minas Gerais aí nem conheço, não quero saber também. Bom, calma, vamos resolver a questão, que a questão é difícil mesmo. Mas vamos lá, a gente não achou a fita, a gente achou a fita complementar, porém a gente não achou ela das alternativas. O que acontece? Vocês concordam comigo que essa resposta pode estar de baixo para cima? Por que ela pode estar de baixo para cima? Porque se eu pegar esse C, deixa eu só pegar aqui a nossa canetinha. Pode ser que eu tenha pegado para poder fazer a análise. Peraí, eu já ia adiantar ali. Enfim, cadê o cursor? Aqui. Pode ser que eu pegue para poder fazer a análise, que eu pegue assim, ó. Ixi, cadê a canetinha?
Canetinha, cadê você? Canetinha. Pode ser que eu tenha pegado para poder ler nessa direção, na hora que eu fui fazer meu sequenciamento. Mas e se essa molécula tivesse virado? Vocês concordam que se a molécula tivesse começando com T, se ela tivesse TCG, AGT, AC, é a mesma coisa de TCAT, GAG, CT. Ela só estaria virada ao contrário. Mas na hora de fabricar uma determinada proteína a partir dessa sequência, a proteína seria a mesma. Ela sairia invertida? Sairia, mas qual que é o problema dela sair invertida? Sendo que tridimensionalmente ela pode até ficar girando no citoplasma, por exemplo. Então, a gente tentou achar no sentido da esquerda para a direita, a gente não achou. Então, vamos tentar procurar a resposta da direita para a esquerda, que é esse sentido que eu acabei de desenhar aqui. Vamos lá. Então, a gente vai ter que começar daqui de baixo. Vamos procurar quais delas que tem C, que começam com C, ou melhor, que terminam com C, né? Então, a gente tem a letra A termina com C, a B também, a C, a D e a E não terminam. Então, a gente aqui colocou, a gente descobriu que só pode ser a A ou a B, né? Mas vamos lá. Então, a próxima base nitrogenada é a adenina. A gente viu aqui que só a letra A tem adenina na segunda posição, ou melhor, na penúltima. Porque na penúltima da letra B é timina. Então, a gente já exclui a alternativa B, bem como a gente já tinha excluído todas as outras. Mas só para a gente poder ficar com a consciência tranquila, né? Vamos conferir o restante das bases nitrogenadas. Depois dessa, a gente vai ter a terceira, que vai ser timina. Ok, tá certinho, timina aqui na letra A. Depois a gente tem a guanina. Ok, tá certinho também. Depois a gente tem a adenina. Ok. Guanina de novo. Citosina de novo, aqui, ela aqui. E, por fim, a timina. Então, agora a gente achou a resposta. A resposta vai ser a letra A. Ok? Parecia difícil, mas não era tão. Então, vamos agora para a próxima questão. Unifal. Essa é uma questão adaptada porque ela era uma questão dissertativa, uma questão aberta. Eu adaptei ela para o formato de questão fechada. Mas vamos lá. Com técnicas de biologia molecular, é possível verificar a presença ou não de certas regiões de interesse na fita de DNA. Cada uma dessas regiões recebe o nome de marcador, uma vez que pode ser associada com algum fenótipo em particular. A presença do marcador no genoma de um indivíduo pode ser visualizada como uma banda. Dessa forma, podemos descobrir se o embrião poderá apresentar uma determinada característica ou doença genética pela análise de seus marcadores. O esquema abaixo representa a análise de marcadores de DNA de 4 embriões humanos, 1, 2, 3 e 4. Apenas a presença de duas bandas, A e B, é indicativo positivo para o indivíduo apresentar uma certa disfunção muscular quando adulto. Detectou-se ainda que esses marcadores ocupam o mesmo loco. Então vamos lá, continuação da questão. A partir da observação do padrão de bandas do DNA de cada embrião, quais não deverão apresentar a disfunção muscular quando adultos? Vamos lá, o que ele fala na questão? Ele fala que eles apresentam, primeiro, quando que ele vai apresentar a disfunção muscular? Ele vai apresentar a disfunção muscular quando tanto a banda A quanto a banda B forem positivas para essa determinada característica. Então, aqui no controle, veja que ele até nos mostra, ele nos lembra do que ele disse no enunciado, que só vai ser positivo para a disfunção muscular quando ele apresentar tanto banda A quanto banda B. Agora, nos demais casos, quando é negativo, ele pode apresentar ou uma das bandas, ou outra banda, ou então nenhuma delas. Aí, nesses 3 casos, ele não apresenta doença. Tá? Então, sabendo disso, vamos lá. Ele perguntou quais que não devem apresentar a disfunção muscular quando adultos. Bom, a gente já sabe que vai ser o 2, o 3 e o 4. Por quê? Porque o 1 vai ter que apresentar porque ele tem a banda A e a B. Agora, o 2, o 3 e 4 tem uma banda só ou nenhuma delas. O 2 tem a banda A e somente a A. O 3 não tem nenhuma e o 4 tem a banda B. Tá? Como nenhum desses 3 apresenta as duas bandas, então eu posso afirmar que esses 3 indivíduos, do 2 ao 4, não vão apresentar disfunção muscular quando adultos. Mas a questão não terminou aqui. Vamos continuar. Qual a probabilidade de um certo casal... Opa, cadê meu cursor aqui? Qual a probabilidade de um certo casal formado por indivíduos do tipo 1 e 3 ter um descendente com essa disfunção muscular? Então, vamos lá. Um casal formado por indivíduos
1 e 3 ter essa disfunção muscular. Olha, vocês concordam comigo que se esses genes ocupam o mesmo loco, eles vão ter que, o descendente desse casal 1 e 3 vai ter que apresentar, para ele apresentar a disfunção, ele tem que apresentar tanto a banda A quanto a banda B. O que acontece? O 1 tem a banda A e a banda B, só que o 3 não tem nenhuma delas. Então, o que a gente vai fazer? É uma continha muito simples. O que acontece? Qual a probabilidade desse embrião herdar a banda A do caso do embrião 1, que é o único que tem, né? A probabilidade é de 50%, é de 1 sobre 2. Porque um tem um só entre dois que tem. São dois indivíduos, o 1 e o 3, e um deles tem. Então, é 50%. Porém, vocês vão lembrar da matemática, quando eu quero uma coisa e outra, eu multiplico a probabilidade delas acontecerem. Então, a probabilidade dele herdar a banda B, também, além de herdar a banda 1, né? A banda A, perdão, é de 50% também. Porque ele vai ter que herdar do pai. É um dos pais só que tem entre os dois pais. Então, para ele poder apresentar disfunção, ele tem que herdar tanto a banda A quanto a banda B, né? Então, é 1/2 vezes 1/2, que é igual a 1/4, que é a mesma coisa que 25%. Então, a segunda parte da questão, acabamos de resolver. Opa, já dei a resposta ali da última parte, deixa eu só ler a parte aqui para a gente poder resolver a última parte. E a última é, supondo que os 4 embriões sejam irmãos, ou seja, 1, 2, 3 e 4 são irmãos, qual é o padrão de bandas 1, 2, 3 e 4 mais provável para cada um de seus pais? Olha, se a gente for analisar o padrão de bandas para os pais deles, vamos primeiro analisar quais são os genótipos destes embriões, né? O 1 apresenta tanto banda A quanto banda B, o 2 apresenta banda A, o 4 apresenta banda B e o 3 apresenta nem banda A nem banda B. Se a gente tem indivíduos que apresentam tanto banda A quanto banda B, eu tenho que ter banda A no pai e banda B na mãe. Pode ser que eu tenha um pai com banda A e banda B e a mãe com banda A e banda B. Mas para que ele herde a banda A e banda B, um pai tem que ter uma banda e o outro pai tem que ter a outra. Correto? Correto. E como que eu provo isso? Porque, Jairo, mas no caso que a gente fez lá do 1 e do 3, a gente não tinha lá que só um dos pais que tinha as duas bandas e o outro não tinha nenhuma? Verdade. Porém, agora nós estamos tratando desses 4 embriões em que, além de você ter um deles que tem as duas bandas, você tem alguns que tem só uma e tem outro que tem nenhuma das bandas. Então, você vai concordar comigo que a única possibilidade, na verdade, a probabilidade maior do genótipo dos pais desses embriões seria esse aqui que eu acabei de desenhar. Um dos pais apresentar a banda A e o outro a banda B. Porque, vamos lá, se um dos pais apresentasse banda A e banda B e o outro pai não apresentasse nem banda A nem banda B, não teria como surgir o embrião número 3, porque ele teria que herdar alguma coisa do pai. Então, como o pai seria duplamente positivo para as bandas, né, seria positivo tanto para A quanto para B, uma das bandas ele teria que manifestar. Então, pela análise do embrião 3, a gente vê que pelo menos um buraquinho vazio, uma banda vazia, ou seja, uma banda negativa, tem que ter em cada um dos pais. Tanto do P1 quanto do P2 tem que ter um buraquinho faltando. Tem que ter um buraquinho. Não preenchido, né? Porém, a gente tem indivíduos também que tem tanto a banda A quanto a banda B. Sinal de que um dos pais tem que ter a banda A e o outro tem que ter a banda B. Caso contrário, não seria possível que o embrião 1 fosse formado. Então, a partir desta análise, a gente conclui que a alternativa correta é a letra A. Os embriões 2 a 4 não deverão apresentar a disfunção muscular, que é aquela primeira parte que a gente estudou. Entretanto, a prole do cruzamento entre os indivíduos 1 e 3 tem 25%, 25% de chance de apresentar esta característica. Assim, é possível concluir que os pais dos embriões 1 a 4 possuem apenas uma banda positiva, porém distintas para a disfunção muscular. Sim, apenas uma banda positiva, cada um só tem uma banda positiva, e elas são distintas, ou seja, um deles apresenta a banda positiva A e o outro apresenta a banda positiva B, para essa disfunção muscular.
Então, alternativa correta, letra A. Bom, gente, essas questões podem parecer difíceis, talvez elas realmente vocês considerem elas, mas elas são realmente as mais difíceis daquela lista. E a lista era grande. Então, se você não estava entendendo isso antes, agora só que está entendendo, não fique desesperado. Fique ali, porque você fala assim, eu não só vou conseguir quando tem o professor por perto. Não, que isso, você está aprendendo isso, pegando o raciocínio de questão, mas você conseguiu resolver a maioria dos outros exercícios. Bom, mas vamos lá. Universidade Estadual de Londrina, de 1999. Questão velha pra caralho. Vamos lá. Em um segmento de cadeia ativa de DNA, há 20 adeninas e 15 guaninas. No segmento correspondente, ou seja, do complementar, ou do segmento correspondente da cadeia complementar, há 10 adeninas e 30 guaninas. Com base nesses dados, conclui-se que nos segmentos de RNA originários desse DNA haverá. Bom, vamos lá. Ai, Jairo, não consigo fazer essa questão, não entendi. Ele falou de DNA e RNA, falou de adenina, falou das bases nitrogenadas, porém ele não me deu uma sequência. Como é que eu vou saber quantas adeninas, quantas citosinas, quantas timinas, quantas guaninas, quantas uracilas que eu vou ter nessas fitas de DNA e RNA? Olha, não é tão difícil quanto parece. Vamos lá, as informações que eles nos deu são essas. Que na fita 1 de DNA, peraí, cadê meu cursor? Eu perco esse negócio toda hora. Cadê? Achei. Ele falou que na fita 1 de DNA a gente tem 20 adeninas e 15 guaninas. E que na fita 2 de DNA, ou seja, na complementar, nós temos 10 adeninas e 30 guaninas. Se eu sei que na fita 1 tem 20 adeninas e 15 guaninas, eu concluo que na fita 2 não é o correspondente, então vai ter que ter 20 timinas e 15 citosinas, para poder parear com a adenina e com a guanina da fita 1. Da mesma forma, eu vejo que na fita 1 eu vou ter 10 timinas e 30 citosinas para poder parear com as 10 adeninas e 30 guaninas da fita 2. Então, a gente já achou a composição da fita 1 e fita 2 de DNA. Porém, ele está perguntando sobre os segmentos de RNA que vieram desse DNA. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para cada fita de DNA, a gente vai ter que escrever o seu RNA correspondente. A gente vai ter que fazer o processo de transcrição. Isso aí, parabéns. Então, vamos lá. Fazendo a transcrição, a gente sabe que quando a gente tem timina, a gente vai ter adenina. Quando temos citosina, é guanina. No RNA, quando você tinha no DNA adenina, no RNA vai ser uracila. E quando você tinha guanina no DNA, você vai ter citosina no RNA. Então, essa é a nossa fita complementar RNA, complementar à fita 2 de DNA. Agora, vamos fazer a complementar, não, a fita de RNA correspondente à fita 2 de DNA. Vamos fazer agora a fita de RNA correspondente à fita 1 de DNA. A gente tinha 20 adeninas, então vamos ter 20 uracilas, 15 guaninas, vamos ter 15 citosinas, 10 timinas, 10 adeninas, 30 citosinas, 30 guaninas. Agora, a gente já sabe as duas fitas de RNA que são possíveis a partir destas fitas de DNA, certo? Então, vamos lá. Nas fitas de RNA, a gente tem 30 citosinas? Em algum desses, a gente tem 30 citosinas? Os segmentos de RNA originários desse DNA haverá 30 citosinas. Olha, a gente tem 30 citosinas aqui, certo? Aí falou 20 timinas. Olha, timina não tem nem como ser, porque fita de RNA não tem timina. RNA tem uracila no lugar de timina. Então, letra B não pode ser. 15 guaninas. A gente tem aqui 15 guaninas. Então, teoricamente, duas alternativas corretas até então. Mas vamos resolvendo. D. 10 uracilas. 10 uracilas. E 10 adeninas. Aqui em cima nós também temos 10 adeninas. Então, vamos lá. O que o enunciado pedia? Com base nesses dados, conclui-se que nos segmentos de RNA originários desse DNA haverá, bom, o que a gente pode concluir aqui? Que haverá 10 adeninas, tá certo, que a alternativa é. Que haverá 15 guaninas, tá certo. Que haverá 10 uracilas, ok. Que haverá 30 citosinas, ok. Que haverá... Eu já falei todas as alternativas, né? Porém, vamos pensar aqui comigo. Quando você está no vestibular,
você tem que colocar uma das alternativas. Então, qual que você vai pôr? Qual que é a alternativa correta, supondo que a questão não esteja errada, né? Vamos lá. Ao todo, juntando as duas fitas de RNA, você teria quantas uracilas? 30, não é? Quantas adeninas? 30 também. Quantas citosinas? 45. E quantas guaninas? 45 também. Então vamos lá. A gente viu que citosinas a gente teria quantas, que eu não me lembro aqui agora? 45. Guaninas a gente teria 45 também. Uracilas a gente teria 30. E adeninas a gente teria 30. Então, por esse método também a gente não conseguiu resolver. Então, qual que vai ser a resposta correta? Qualquer uma dessas. A, C, D ou E. Por que a gente fez esse último jeito? Porque podia ser que ele estivesse falando da soma das duas fitas de RNA. Ok? Portanto, se não houve nenhum erro aqui na minha representação de timina para adenina, citosina para guanina, etc., se não houve nenhum erro meu, a resposta correta teria que ser A, C, D ou E. Se eu não me engano, a correta no gabarito era a letra E. Sim, era a letra E. 10 adeninas. E vocês entendem por que 10 adeninas também estava certo. Nós mostramos aqui em cima, né? Que 10 adeninas estava certo também. Porém, as outras poderiam estar certas também. Ok? É uma questão, inclusive, que eu gostaria de checar depois se ela teve algum recurso sobre ela. Interessante. Bom, mas isso aí, a vida é a vida. Deve ter tido algum erro meu aí, vocês corrijam. Se não tiver, que bom, né? Mas vocês corrijam aí qualquer coisa. Bom, a próxima questão é uma questão mais coxa, que é do Enem de 2005. Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis, ora desfavoráveis. Um organismo, ao receber material genético de outra espécie, ou modificado da mesma espécie, passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios humanos, algodão colorido e cabras que produzem fator de coagulação sanguínea humana. O belga René Magritte, um dos pintores surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre os transgênicos, qual das obras de Magritte, abaixo, estaria mais de acordo com esse tema tão polêmico? E ele nos dá as obras. Qual dessas é a única que pode ilustrar um artigo? Ou a mais provável para ilustrar um artigo sobre transgênicos? Com certeza vai ser essa segunda imagem aqui, que representa a nossa letra B. Por quê? Porque é nela que a gente tem a mistura de dois organismos. Nós temos a mistura de um ser humano, que a gente vê pelas pernas, e de um peixe, que a gente vê aqui a parte de cima, a cabeça do peixe junto com uma parte do corpo dele. Então, a única alternativa que poderia representar, ilustrar um artigo sobre transgênicos seria a letra B. Então, a alternativa correta, letra B. Bom, creio que agora essa aqui seja a última. Mas vamos lá. Em relação à síntese proteica, é errado afirmar que uma das fitas do DNA é transcrita, formando-se uma molécula de RNA mensageiro. Olha, essa alternativa está certa. A gente viu que o processo de transcrição do DNA dá origem ao RNA-M, que é o RNA mensageiro. Então tá ok. A tradução da fita do RNA mensageiro é feita nos ribossomos. Bom, a gente viu isso também na última aula. Tá ok, então. C. Os ribossomos originam-se do nucleolo. Sim, não sei se a gente viu isso na última aula, mas se vocês consultaram o material complementar ou então outros materiais de vocês vão se lembrar que sim, os ribossomos originam-se do nucleolo. Perdão. D. Cada RNA mensageiro codifica uma cadeia polipeptídica. Sim, vocês lembram que a gente estudou que um RNA mensageiro vai codificar uma determinada proteína? Uma proteína não é uma cadeia polipeptídica? Então, sim, a alternativa D está correta. E a letra E? A letra E que podia causar um pouco de confusão, por eliminação já é ela, mas poderia causar um pouco de confusão no termo anticódon. Vamos lá. Cada RNA de transferência possui um anticódon específico que se prende ao aminoácido que irá transportar até o ribossomo. Primeiro, o que é um códon? Ele está falando de anticódon. O que é um códon? Acho que a gente não falou isso na última aula. Vamos esclarecer isso. Olha, códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas de RNA mensageiro que indicam o início ou o fim da tradução da cadeia de RNA mensageiro, sendo responsável pela codificação de um aminoácido. O que é o códon, então? O códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas que indica que entre um ponto, entre um códon e seu anticódon, aquelas bases nitrogenadas vão informar
ao RNA transportador ou RNA de transferência, que aquele que ele vai transportar uma determinada, que ele vai ter que procurar na célula por um determinado aminoácido para fazer a síntese proteica. Então, cada RNA de transferência possui um anticódon específico, que se prende ao aminoácido que irá transportar até o ribossomo. Não. O erro desta alternativa está justamente no fato de afirmar que o anticódon ele está preso ao RNA transportador, ou RNA de transferência. Não, ele não está preso no RNA transportador. Ele é uma sequência de bases nitrogenadas do RNA mensageiro, e não do RNA de transferência ou transportador. Portanto, o erro desta alternativa é um erro desta alternativa, é um erro sutil, tá? Que pode pegar qualquer um desprevenido aí. O erro é justamente esse, de falar que tem um anticódon que está no RNA de transferência. Não, o códon e o anticódon ficam no RNA mensageiro. Ok, então, alternativa incorreta, letra E. Ah, sim, tem mais uma questão. Essa aqui é bem interessante, questão da FUVEST. Um homem do grupo sanguíneo AB é casado com uma mulher cujos avós paternos e maternos pertencem ao grupo sanguíneo O. Esse casal poderá ter apenas descendentes. Bom, vamos lá. Ele fala que o indivíduo... fiz um heredograma aqui para a gente ilustrar essa situação, que ele falou o seguinte, que o indivíduo masculino é AB, ou seja, ele tem no genótipo dele isão A, isão B, como a gente já viu na última aula, qualquer coisa revisem. Ele casou com uma mulher cujos avós paternos e maternos são do tipo sanguíneo O. Então, aqui é o pai, aqui é a mãe dessa mulher, e os avós paternos e avós maternos. Se os avós paternos são tipo O, eles são izinho, izinho, porque para ser O tem que ser recessivo. Então, izinho, izinho. Então, se os avós paternos e maternos são izinho, izinho, os pais também vão ter que ser izinho, izinho. E se os pais são izinho, izinho, a filha também vai ter que ser izinho, izinho. Então, sabendo disso, isso tudo que a gente fez aqui, esse heredograma, é só para identificar o tipo sanguíneo desta mulher. Agora a gente vai ter que ver quais são os filhos possíveis deste casal. Os tipos sanguíneos possíveis para esses filhos. Então, isso é muito simples. A gente vai fazer um cruzamento. Eu fiz a tabelinha aqui para a gente. Então, aqui a tabelinha. Isão A com izinho, isão A, izinho. Isso significa que vai ser o sangue do tipo A. Isão A, izinho, isão A, izinho. Também significa tipo A. Então, nessa linha aqui, a gente só teve sangue do tipo A. Izinho B com izinho B, izinho. Sangue B. Izinho B, izinho B, izinho. Que vai ser sangue do tipo B. Então, a gente conclui que a alternativa correta é a letra D, porque eles vão poder ter filhos só do tipo A e tipo B. Eles não vão poder ter um filho do tipo AB. Até porque, para ter um filho do tipo AB, eles teriam que ter pelo menos um gene dominante aqui. A mãe teria que ter pelo menos um gene dominante. Por exemplo, um iazão izinho, por exemplo. Que aí poderia ter um filho ibezão e iazão. Que na hora que a gente fosse reorganizar, ficaria isão A, isão B. Ok? Eu acho que essa aqui agora é realmente a última questão das que estavam marcadas com asterisco na nossa lista. Espero que vocês tenham entendido a questão, as questões que eu peguei para resolver. Caso não tenham, me procure no Facebook, por e-mail, ou então dentro de sala de aula para a gente esclarecer essas questões, que é muito importante que vocês entendam isso. Então, a alternativa correta é a letra D. E agora a gente vai começar efetivamente a matéria da nossa aula. Então, vamos lá. Evolução. A teoria evolutiva apresenta argumentos baseados no estudo comparativo dos organismos, sejam eles fósseis ou atuais. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que, quando a gente trata de evolução, a gente trata, acima de tudo, de comparação de organismos. E esses organismos têm que estar vivos? Não. Você pode comparar organismos vivos com fósseis, comparar fósseis entre si, fósseis de espécies diferentes, pode comparar seres vivos que vivem hoje em dia. Então, o importante dessa afirmação aqui é você sempre lembrar que a evolução tem tudo a ver com comparação. E gravem isso, aliás, entendam isso, né? Porque nossa aula de evolução vai toda girar em torno disso, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em comparação, a gente logo chegamos aos conceitos de homologia e analogia.
Tem duas definições para homologia e analogia. Uma definição a nível médio, nível de ensino médio, que é a que costuma cair no vestibular, e uma ensino superior. Aí você pode falar, Jário, mas nós não temos tempo para perder com definição de nível superior, sendo que a que mais cai é do nível médio. Ok, você pode optar por pular a parte que eu vou falar da definição a nível superior, apesar que ela também é fácil. A questão é, alguns vestibulares podem trazer a definição de nível superior, porque ela é uma definição mais acurada. O que eu quero dizer quando eu falo que ela é mais acurada? Que ela é mais específica, ela é mais precisa, ok? Então é bom a gente ter conhecimento das duas. A definição de estrutura análoga, de acordo com a definição de nível médio, é a seguinte: só aquelas estruturas que se assemelham simplesmente por exercerem a mesma função, mas que não têm a mesma origem embrionária. Ou seja, você pega lá, por exemplo, a asa de uma borboleta e a asa de um pássaro, a asa de um pombo, por exemplo. Ambas as asas têm a mesma função, que é a função principal, que é voar, não é? Porém, elas não têm a mesma origem embrionária. Se você for analisar os embriões, você não vai encontrar estruturas semelhantes dos embriões que vão nos dizer que poderiam caracterizar uma homologia, que é o termo que a gente vai ver em seguida, ok? Então, estruturas análogas exercem a mesma função, mas têm origem embrionária diferente. Já as estruturas homólogas são aquelas que têm a mesma origem embrionária. Então, por exemplo, a asa de um pássaro com o braço de um ser humano tem a mesma origem embrionária, porém tem funções diferentes. O braço do ser humano é para manipular objetos, né? E, no geral, né, entre outras funções, e uma asa de um pássaro é para voar. O que isso quis dizer com isso? Quis dizer que as estruturas homólogas, elas têm a mesma origem embrionária e podem ou não ter a mesma função. Da mesma forma que um braço humano e uma asa de uma ave são homólogas, né, têm a mesma origem embrionária, apesar de terem funções diferentes, eu poderia comparar um braço de um macaco com o braço de um ser humano, que também são estruturas homólogas, porque têm a mesma origem embrionária e têm a mesma função. Então, existem estruturas homólogas com a mesma função e estruturas homólogas com função diferente. Agora, para estruturas análogas, elas têm estruturas embrionárias diferentes e sempre, para serem análogas, tem que exercer a mesma função, ok? Agora, a definição a nível superior, que na minha opinião é até um pouco mais fácil de entender. Porque ela fala o seguinte, que as estruturas análogas, assim como na definição de nível médio, são aquelas que têm a mesma função. Porém, que elas não derivam de um ancestral comum, de estruturas já existentes em um ancestral comum exclusivo. O que é isso? Olha, a gente pegar, por exemplo, vamos entender as estruturas homólogas para a gente voltar nas análogas. Esquece só um pouco a análoga, porque vocês vão entender melhor a partir das homólogas. Vamos lá para as homólogas. Estruturas homólogas são aquelas que derivam de estruturas já existentes em um mesmo ancestral comum exclusivo, podendo ou não estar modificadas para exercer uma mesma função. O que isso significa? Vamos lá. A gente tem, por exemplo, o braço do ser humano e a asa da ave, né? Se você for analisar ancestrais do ser humano e ancestrais desta ave, você vai ver que eles tinham um ancestral comum que tinha essa característica. Esse ancestral comum exclusivo entre eles apresentava esta característica comum. Então, por isso que eu digo que eles são seres com os membros superiores, que são os braços e as asas, né? Que são estruturas homólogas. Por isso que eu posso afirmar que braço e asas são estruturas homólogas. Porque analisando a árvore filogenética, e a gente vai entender isso daqui a pouco, nós vamos estudar isso, analisando a árvore filogenética, a gente vai ver que existe um ancestral comum deles, exclusivo entre eles, que compartilhava, que desenvolveu essa estrutura. E essa estrutura foi se diferenciando ao decorrer do tempo. A questão da estrutura homóloga é o seguinte: da mesma forma que o braço humano não se modificou muito em relação ao braço de um macaco, ele se modificou em relação a uma asa. Porém, eles continuam sendo estruturas homólogas por terem um ancestral comum exclusivo. Então, tem ancestral comum exclusivo e podem ou não ter a mesma função. E quando a gente fala que podem ou não ter a mesma função, a gente fala que podem ou não estar modificadas para exercer a mesma função. Porque o ancestral do ser humano e de uma ave, por exemplo, provavelmente tinha uma estrutura de membro superior que era diferente tanto do braço humano como também diferente da asa.
A questão é que evolutivamente isso foi se diferenciando, ok? Agora, as estruturas análogas são aquelas que não derivam de estruturas já existentes no ancestral comum exclusivo, mas que têm a mesma função, que é o caso da borboleta lá. A gente pode voltar entre a borboleta e a ave. A borboleta, se você for pegar os ancestrais da borboleta, você não vai encontrar um ancestral comum exclusivo entre a borboleta e uma ave cujo ancestral tivesse os membros superiores com estruturas semelhantes, com estruturas que depois se diferenciaram para dar origem à asa da ave e à asa da borboleta. E como que a gente prova isso? Fazendo comparações, não é? Evolução tem tudo a ver com comparação. Vai ficar um pouco mais claro na imagem seguinte aqui. Vamos lá. Esse esqueminha aqui é para simplificar a vida de vocês. Então, a gente tem semelhanças por homologia, que a gente aqui tem um exemplo do ser humano e do cavalo. As patas, né? No caso, as pernas do ser humano são semelhantes às patas dos cavalos. E a gente pode ver isso se a gente dissecar, ou então tirar uma radiografia das pernas humanas e de cavalo, a gente vai ver que elas são bastante comuns. Tem ossos, primeiramente, e estes ossos têm formatos parecidos, elas possuem músculos que têm funcionamento parecido. Então, tudo isso é sinal de homologia. Porém, quando a gente compara, por exemplo, uma asa de um morcego, que é um mamífero, e de uma borboleta, que é um artrópode, a gente vai ver que a asa do morcego, ela tem ossos, primeiramente. Enquanto a asa de uma borboleta não tem osso. Ela tem, no máximo, algumas nervuras e alguns vasos sanguíneos muito pequenos. E por isso, é claro que isso aqui é uma análise muito superficial, né? Mas esses fatores, aliados a muitos outros, vão reforçar a hipótese de que essas asas não são estruturas homólogas, e sim análogas. E agora a gente vai entender, aqui olha, tem até aqui um desenho que vai ajudar bastante vocês a entender esse conceito. Veja, aqui é uma asa de um morcego, que ó, aqui eu vou fazer um traço vermelho embaixo. Aqui é a asa de uma ave e aqui é a asa de uma borboleta. Veja como as asas do morcego e da ave são muito mais parecidas do que a asa da borboleta. Isso, se elas são tão parecidas, estruturalmente, né, é um sinal de que elas são estruturas homólogas. Claro que simplesmente olhar isso não é suficiente para eu afirmar que elas são estruturas homólogas. Eu tenho que fazer um estudo, né, sobre essas asas. Porém, se elas são parecidas, já é um indicativo de que vale a pena estudá-las para poder verificar se elas tinham um ancestral comum exclusivo que apresentava uma característica que se diferenciou, ok? Para formar diferentes formatos de asas. Ou seja, em relação a esses dois, a asa da borboleta, ela é uma analogia, e entre esses dois, essas asas são homologias. Agora, você fala assim, Jairo, mas por que uma estrutura de animais que não tinham um ancestral comum exclusivo podem ter, por exemplo, tanto um inseto, né, um artrópode, como um mamífero, podem ter desenvolvido estruturas para voar? Bom, vamos lá. Isso é o que está no cerne do entendimento do conceito de evolução convergente e divergente. A evolução convergente é aquela que, quando você tem estruturas de espécies diferentes, essas estruturas vão se tornar análogas. Por exemplo, vamos supor que uma das patas de um ancestral da borboleta se tornou uma asa. E um dos braços de um ancestral do morcego se tornou uma asa também. Então, são estruturas análogas. Só que como elas se tornaram análogas para ter a mesma função, a gente fala que houve uma evolução convergente, porque elas antigamente tinham funções opostas, ou funções diferentes, porém agora elas convergiram para ter a mesma função. Faz muito sentido esse termo, evolução convergente, quando a gente olha por esse lado. Aí você fala, Jairo, tá, entendi que é evolução convergente, mas por que você não me falou ainda o porquê de uma estrutura se diferenciar para se tornar uma asa de borboleta e outra estrutura diferente se diferenciar para se tornar uma asa de morcego, por exemplo, ou então de uma ave? Bom, a questão, quando a gente trata de analogias, né, é o seguinte:
não é um ancestral que tinha essa estrutura e que ela acabou se desenvolvendo ou se diferenciando. Aconteceu, estruturas que não tinham ancestral comum, elas se diferenciaram de acordo com o ambiente que forçou com que elas tivessem características semelhantes, ok? Então, tanto o ambiente em que um ancestral do morcego vivia, quanto o ambiente em que um ancestral da borboleta vivia, acabou forçando eles a desenvolverem asas para poder voar. Porque, por alguma razão, ter asas naquele momento e naquele ambiente era vantajoso. E parece que continua sendo, porque as aves continuam voando e as borboletas também, né? Então, é um caso de evolução convergente. Agora, e quando a gente fala de evolução divergente? Evolução divergente não é aquela de ver pessoas, tá, gente? Tem muito aluno que faz brincadeira com isso. Ah, evolução divergente! E evolução de ver galinha? Não, tem nada a ver. Vamos parar com as brincadeiras. A evolução divergente é quando a gente tem estruturas homólogas e essas estruturas elas vão se diferenciar evolutivamente para assumir características e funções diferentes. É o caso, por exemplo, da asa de uma ave e o braço humano. São estruturas homólogas, porém que assumiram funções diferentes. A asa tem a função voar e o braço do ser humano tem a função manipular objetos, né, entre outras funções. Então a gente fala em evolução divergente, porque antes elas estavam na mesma linha, digamos assim, evolutiva, e depois o ambiente acabou forçando com que uma estrutura se modificasse para virar asa e a mesma estrutura em um outro organismo, em um outro ambiente, se diferenciasse para se tornar um braço, por exemplo. Aqui a gente tem alguns exemplos de evolução convergente. Aqui nós temos no primeiro exemplo um peixe, que no caso aqui é o tubarão. Nós temos um réptil, que é o ictiosauro, que é uma espécie extinta. Esse ictiosauro também nadava. Nós temos aqui uma ave, que é o pinguim, e um mamífero, que é o golfinho. Todas essas barbatanas destes animais são estruturas análogas que sofreram evolução convergente. Por quê? Porque se tornaram estruturas análogas, né? Então começaram a exercer a mesma função, apesar de ter um ancestral comum exclusivo diferente, tá? Eles não tinham um ancestral comum exclusivo. Agora aqui a gente vê um caso de evolução divergente, onde que a gente tem estruturas homólogas, porém que se diferenciaram para assumir funções diferentes. No caso, o braço, aqui nós temos um braço de macaco, aqui nós temos uma barbatana de baleia, nós temos aqui uma pata de porco e uma asa de ave. Vocês entendem que cada uma dessas estruturas tem uma função diferente, né? Então são estruturas homólogas, porém que sofreram um processo de evolução divergente. Bom, espero que não esteja muito pesado essa parte, mas é importante a gente entender tudo isso. Revisem a aula, leiam o material complementar, façam os exercícios, tirem dúvidas comigo pelo Facebook, pela aula, manda sinal de fumaça, não sei, tá? Nós vamos continuar a aula daqui para frente, mas é importante que vocês agora dêem um pause no vídeo, dá uma respirada, entendeu? Compre uma Coca-Cola para o professor, isso aí. A parte da Coca-Cola é brincadeira, mas eu aceito. Tá, mas vamos lá. Vamos estudar agora as estruturas vestigiais. Agora que você já deu uma pausa, já está descansadinho, já está com a cabeça funcionando, vamos ver as estruturas vestigiais. As estruturas vestigiais são estruturas atrofiadas, sem função evidente ou com funcionalidade diferente daquela do seu ancestral. Então, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco e vai ficar muito claro o que são essas estruturas vestigiais. Mas, recapitulando, são aquelas estruturas que estão atrofiadas e que ou não têm função mais para aquele organismo, ou que tem uma função diferente daquela que tinha no ancestral, onde surgiu aquela estrutura. E uma coisa importante para a gente estudar, a razão principal da gente estudar as estruturas vestigiais é porque elas indicam a ancestralidade das espécies. Então, se a gente vê, por exemplo, que tanto o ser humano quanto um coelho, por exemplo, apresenta uma estrutura chamada apêndice, apesar de no ser humano ela ser uma estrutura vestigial, porque ela está atrofiada, então a gente pode deduzir que o ser humano e o coelho têm ancestralidade comum, ok? Mas vamos agora ver algumas estruturas vestigiais para esse conceito ficar bem fixado nas nossas cabeças. Bom, aqui o primeiro caso é o caso que eu falei com vocês, que é o caso do apêndice. Aqui em cima a gente tem o intestino simplificado, claro, né? Do coelho,
E aqui a gente vê o apêndice dele, é um apêndice bem desenvolvido, né? Já no ser humano, a gente tem o que a gente chama de apêndice vermiforme. Olha aqui para você ver. Ele é pequenininho. Ele até gente, escutei de uma aluna do MSU falando: ah, apêndice é aquela coisa que a gente tem que só serve para arrancar, né? Na prática é. Até hoje não se descobriu se o apêndice tem alguma função para o ser humano. Por quê? A função do apêndice é fazer a digestão da celulose. Então, se a gente tivesse um apêndice que funciona, nosso apêndice, as pessoas que ficam comendo alface para não engordar e tal, elas engordariam, porque o apêndice faria a digestão da celulose e absorveria a energia contida na folha de alface. Agora, como o nosso apêndice não funciona, não faz a digestão de celulose, então nós não conseguimos absorver a celulose, a energia que tem na celulose da folha de alface ou de outros vegetais. Então a gente come. Aí é bom comer verdura porque tem fibra, né? Ajuda a regular o intestino. Porém, isso não vai engordar o ser humano. E pelo contrário, vai dar uma sensação de saciedade que vai até ajudar a emagrecer. Tá? Então, esse é um exemplo de estrutura vestigial. O avestruz também, né? O avestruz e outras aves não voadoras, eles têm asas. Porém, essas asas, como são aves não voadoras, elas não têm a função de voar. No avestruz, por exemplo, você não vê o avestruz voando, até porque ele não voa. O que acontece? Essa estrutura não quer dizer que ela não tem função nenhuma. Ela assumiu outra função. Ele evoluiu, é uma ave grande, então ele evoluiu de forma que ele começou a usar as asas para outras funções, como, por exemplo, equilíbrio, direção durante a corrida, exibição sexual e social. Porém, é considerada uma estrutura vestigial porque para o voo ela não é mais utilizada, ok? A gente também tem o caso do pinguim, né? O pinguim que tem asas, porém as asas não tem mais função de nado, não tem mais função de voo, tem função de nado. Então também são consideradas estruturas vestigiais. E são estruturas homólogas porque descendem de ancestrais que usavam as asas, que tinham essas estruturas, né? E que as usavam para voar, portanto, é considerado vestigial. Outro caso de estrutura vestigial é como é que chama? Ih, agora sumiu o nome. É o nervo laríngico, que eu vou fazer aqui. Quer ver? Deixa eu só limpar aqui as nossas anotações para eu poder salientar eles para vocês aqui na imagem. Opa, cadê? Isso, caneta. Então aqui a gente tem em amarelo. Eu não estou escrevendo sobre ele, porque senão não ia ficar mais amarelo, ia ficar vermelho, né? Aqui nós temos o nervo vago. O nervo vago, ele conecta o cérebro diretamente ao restante do corpo, tá? Não é importante saber isso, mas é só para explicar, para vocês entenderem o nervo laríngeo. O que acontece? Ele é um dos únicos nervos, inclusive, que faz isso, porque normalmente os nervos saem da coluna espinhal, tá? Mas então, isso não vem ao caso, o que a gente quer saber é o seguinte: uma das ramificações do nervo vago é o que a gente quer ver, eu vou mostrar ele para vocês aqui, é o nervo superior laríngico, que é esse aqui, olha. Porque ele cobre a laringe, ok? No ser humano, ele está a alguns centímetros de distância da base do cérebro, porém, para ele chegar lá, olha a volta que ele faz. Ele desce, ele contorna a aorta e depois ele sobe e chega lá, tá? Esse é o sentido dele. Apesar dele estar conectado aqui, o sentido de propagação do impulso nervoso é de cima para baixo e vai nessa direção. Então ele faz um rolê, né? Tem um rolezinho aí para ele poder chegar lá. Porém, na girafa, é considerado uma estrutura vestigial também, porque, olha, aqui nós temos a girafa, né? Aqui em cima tá a origem do nervo vago e aqui tá o nervo laríngeo dela. Porém, olha o rolezão que ele faz. Ele desce metros e metros até contornar a aorta dela que está lá embaixo e subir. Portanto, ele é considerado uma estrutura vestigial também, por essa mudança evolutiva que ele teve. Outra estrutura, deixa eu só apagar aqui, porque senão fica prejudicando a visualização das imagens. Outra estrutura que a gente tem também, que é considerada estrutura vestigial, é o cóccix. Porque o cóccix, ele é a finalização da nossa coluna vertebral. Caso a gente não tivesse o cóccix, a gente teria mais vértebras e nós teríamos caudas. Nós teríamos uma cauda. Cauda que costuma servir para
para equilíbrio, para poder espantar parasitas, como o caso da vaca, né, que fica lá batendo a cauda nas costas para poder espantar os mosquitos, as moscas e tal. Mas isso não vem ao caso. O importante saber é que o cóccix é uma finalização da nossa coluna e que ele é uma estrutura vestigial, por quê? Porque o ancestral do ser humano apresentava coluna com cauda. Inclusive, existem seres humanos que têm cauda, como a gente pode ver nessa imagem aqui, que não é Photoshop, tá, gente? Essa imagem aqui é real, porque esse indivíduo, esse é um bebê, na verdade, ele sofreu uma mutação no gene que impede a prolongação da coluna, da coluna vertebral. Então, como ele sofreu essa mutação, a cauda se desenvolveu, ok? Pode não ter se desenvolvido muito, mas ela se desenvolveu. Isso aqui é realmente uma cauda, tá? Então é por isso. Então o cóccix também é considerado uma estrutura vestigial por isso. Outra estrutura vestigial, gente, tá acabando. Não morram de tédio, tá? E na verdade eu acho super interessante a matéria, mas vocês podem estar achando chato. Outra estrutura vestigial no ser humano também são os nossos dentes cisos. Por quê? Quando a gente estava na natureza, lá há muito tempo, antes do ser humano inventar a cozinha, né, inventar a culinária, antes dele começar a cozinhar seus próprios alimentos, o ser humano, ele mastigava alimentos duros, alimentos crus. Então, o que acontecia? O maxilar do ser humano se desenvolvia muito e por volta dos 15, 16 anos, um último dente nascia, que é o dente ciso, que é o que a gente está vendo aqui, que é o último dente que nasce, aquele dente que as pessoas costumam sentir dor ao nascer. Só que não tinha problema quando nascia, porque primeiro era um dente a mais para poder ajudar na trituração de alimentos, e segundo, era um dente que cabia na boca. Por quê? Porque como os alimentos eram mais duros, né, porque eles não sofriam uma pré-digestão, porque a culinária nada mais é do que uma pré-digestão. A gente está colocando ali processos químicos e físicos que vão ajudar a tornar a comida mais macia e mais apetitosa. Então, como o ser humano começou a consumir alimentos mais pastosos, mesmo que a gente coma coisas duras, elas não são tão duras quanto as outras que a gente comia. Então, o maxilar começou a se desenvolver menos. E como o maxilar se desenvolve menos, na hora que esse dente vai nascer, o que acontece? Esse dente dói pra caralho, porque ele começa a pressionar os outros dentes. Claro que nem sempre. Existem pessoas que na hora que o dente ciso vai nascer, isso não dói. Tem pessoas, inclusive, porque a humanidade, como esse dente não tem mais utilidade, a seleção natural está tirando ele. Eu, por exemplo, tenho só um dente ciso que ainda não nasceu, mas por radiografia se consegue vê-lo. Tem pessoas que ainda têm os 4. Tem pessoas que não tem nenhum, que nunca vai nascer, porque se tirar a radiografia vai ver que não tem, tá? Então o dente ciso também é uma estrutura vestigial, tá? Entenderam o que é a estrutura vestigial? Espero que sim. Qualquer coisa, tirem dúvidas comigo, tá? Revise o material também, gente. O material complementar tá lá para ajudar vocês, beleza? Vamos agora estudar os fósseis. Gente, fósseis são o quê? São registros arqueológicos deixados no solo ou no subsolo. São conservados em sedimentos minerais, principalmente sílica, ou seja, principalmente na areia, né? Para a datação dos fósseis, a gente principalmente usa métodos de radioatividade, tá? Vocês vão lembrar, né, que o principal método de datação de fóssil é o método de datação por carbono 14, tá? Que é o método de datação por radioatividade, mas também tem outros métodos aí que são utilizados, porque o carbono 14 ele só pode determinar até uma determinada idade, até um determinado tempo. Fósseis com mais do que esse tempo têm que ser datados por outros elementos, pela radioatividade de outros elementos químicos. A fossilização raramente ocorre, por quê? Porque a matéria orgânica dos seres vivos tende a ser rapidamente decomposta. Então, o que acontece? Para que haja fossilização, isso falando, claro, né, por exemplo, um corpo morreu, aí está na Terra, e aí, para que ele seja fossilizado, alguma coisa tem que rapidamente cobrir ele para retardar a decomposição, para dar tempo para minerais fazerem uma camada sobre este corpo, né, no caso, um corpo de um determinado ser vivo, para que você consiga, depois de vários anos, visualizar o fóssil, porque uma hora ou outra aquele corpo vai ser decomposto. Porém, se houve tempo suficiente para deposição de sílica ou outros minerais, você vai ter um molde daquilo ali, então você vai ter o que você chama de fóssil. E a importância dos fósseis? Porque eles dão respaldo às hipóteses evolutivas, ok? Então, eles nos dão
maior confiança para fazer afirmações sobre a evolução de seres vivos. Aqui nós temos as imagens de alguns tipos de fósseis. Esses dois aqui são fósseis minerais, porém aqui a gente tem um tipo de fóssil, que é o fóssil, que são, no caso aqui, são insetos preservados em âmbar. Âmbar é uma resina produzida por uma árvore, e quem já viu Jurassic Park, lembra, que é o Parque dos Dinossauros, né? Vai lembrar que lá tinha isso. Por quê? Quando essa resina escorre, ela é bem viscosa, por sinal, e cobre um determinado indivíduo, ele fica preservado ali, porque ele não vai sofrer decomposição. Então, é um tipo de fossilização também, porque você consegue preservar aquele corpo para a posterior análise. Então, o lugar que tem âmbar, você costuma ter muito pesquisador lá tentando achar fósseis revestidos, preservados em âmbar, para poder fazer análise. Inclusive, no filme Parque dos Dinossauros, eles clonam dinossauros a partir do DNA que continha no sistema digestivo de um inseto. Esse inseto picou o dinossauro, extraiu o sangue do dinossauro, então, só que depois ele morreu e foi preservado em âmbar. Então, depois de muito tempo, encontraram esse inseto, extraíram do sistema digestivo dele o DNA dos dinossauros e fizeram a clonagem do dinossauro. Claro que isso é ficção científica, mas teoricamente é possível. Bom, a gente também tem, além das evidências fósseis, a gente tem as evidências moleculares que dão respaldo às hipóteses evolutivas. Porque quando a gente compara sequências de DNA, de bases nitrogenadas no DNA, no RNA, ou mesmo de proteínas, a gente pode estabelecer o quanto elas se parecem, o grau de parentesco entre elas. Porque se você tiver uma diferença de 10% entre dois DNAs e tiver em relação a um terceiro DNA, você tiver uma diferença de 90%, significa que esses dois DNAs que estão distantes 10% são evolutivamente mais próximos do que aquele de 90% de diferença. Claro, né, gente, que as evidências moleculares são muito mais complexas que isso. Mas, a grosso modo, para a gente poder entender, porque nós não temos tanto tempo, as evidências moleculares são basicamente isso. Mais informações nós temos aí no material complementar. E só uma curiosidade, você tem aí eu não sei se é entre a mosca da fruta, se eu não me engano, que chama. A diferença entre o DNA dela e do ser humano é da ordem de 5%, ou 0,5%, uma coisa assim. Eu sei que é muito pouco. Então você vê, são organismos tão diferentes, porém com mudanças de DNA tão pequenas, né? Então isso mostra que, novamente, vocês lembram da última aula que a gente falou que tem muito trecho de DNA que é não codificante? Então, isso é mais uma evidência para a gente poder ver que tem muita coisa do nosso DNA que não é expressa. Tanto é que organismos com estruturas, com sequências de bases nitrogenadas muito semelhantes, podem ser muito diferentes, tá? Agora, não é porque eles têm estruturas semelhantes e são muito diferentes que isso quebra a nossa hipótese de evidência molecular. Porque o grau de diferença entre as bases, as sequências de bases nitrogenadas, me dá, sim, uma precisão do quão distantes evolutivamente estão estes seres vivos, tá? É importante estabelecer isso. Bom, agora a gente vai estudar, eu sei que está cansativa a aula, é uma aula que é interessante, eu acho que é. Porém, é uma aula que cansa, tá? Inclusive, é por isso que não dava para fazer essa aula sem data show. Por isso que eu estou fazendo ela agora, porque, né, infelizmente, nós não tínhamos data show para fazer ela presencialmente. O que acontece? Agora a gente vai estudar as teorias de Lamarck. Lamarck e Darwin foram muito importantes para o entendimento da hipótese evolutiva. Só que a gente vai ver a diferença dessas teorias. Lamarck tinha duas leis principais, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. A lei do uso e desuso diz que um processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que se atrofiem. Ou seja, ele cita até um exemplo da girafa. Ele fala que a girafa tem o pescoço longo, por quê? Porque ela começou a buscar alimentos nas copas das árvores e, por isso, como ela começou a usar muito, então ela começou a desenvolver mais o pescoço e, com o desenvolvimento maior do pescoço, ela aumentou o seu pescoço e, por isso, ela tem o pescoço grande. E isso vai de contra a sua segunda lei, que fala o seguinte: como essa
característica era boa assim, ela era útil para a girafa, ela foi transmitida para os descendentes, tá? Essa é a teoria de Lamarck. Aqui a gente tem o desenho explicando isso. Olha, a gente tem aqui uma girafinha menor, né, aqui na figura 1, girafinhas menores. Aí elas começam a querer buscar alimento na copa das árvores, então com o tempo elas começam a atingir a copa das árvores por isso. Então, segundo Lamarck, é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos que explicam, por exemplo, os pescoços longos das girafas. Porém, veio Darwin, que ele discordou um pouco de Lamarck. Ele falou assim, olha, não é bem assim, não. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que Darwin pensava. Darwin pensava que todos os organismos descendem, claro que com modificações, de ancestrais comuns. Darwin também dizia que há uma variação de caracteres mesmo entre os organismos da mesma espécie. Isso é muito óbvio para a gente hoje em dia. Por quê? Porque se existem, por exemplo, seres humanos negros, seres humanos gordos, seres humanos que têm, por exemplo, cor dos olhos diferentes, etc., significa que há variação de caracteres dentro da mesma espécie. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele fala que o principal agente de modificação é a seleção natural sobre as variações individuais. E ele fala também que os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência, deixando o maior número de descendentes. Uma coisa que uma imagem que vai ilustrar bastante a teoria de Darwin é essa aqui. No mesmo exemplo da girafa, porém ele fala o seguinte: existiam girafas de pescoço longo e de pescoço curto, da mesma forma que existem seres humanos negros, brancos, amarelos, de olho azul, de olho verde, etc. Existiam girafas com características diferentes. O que acontece? Aquelas girafas que tinham pescoço longo, elas tinham maior taxa de sobrevivência. Por quê? Porque elas conseguiam mais alimento, porque elas conseguiam pegar tanto o alimento que estava embaixo, quanto o alimento que estava na copa das árvores. Então, se elas tinham maior taxa de sobrevivência, elas se reproduziam mais. Se elas se reproduziam mais, começava a predominar na população de girafas o pescoço grande, até que pescoço pequeno, essa característica do pescoço pequeno desapareceu. Aí a gente tem aqui, né, uma girafa de pescoço pequeno, pela teoria de Darwin, estaria fadada a morrer. Não que ela morreria naquela geração, mas que aquela característica dela desapareceria se ela não fosse vantajosa, porque a seleção natural iria atuar sobre essa característica, eliminando-a. E hoje em dia nós temos ainda o neodarwinismo, que não exclui o darwinismo, mas ele faz uma adaptação. Ele adiciona o quê? Porque quando Darwin escreveu sua teoria, ele não sabia sobre a genética. Ele sabia que existia variação de características entre indivíduos da mesma espécie, mas ele não entendia como que isso ocorria. Quando veio Mendel explicando sobre genética e depois estudiosos posteriores a Mendel se aprofundando nesse assunto, aí que surgiu o neodarwinismo. Porque o neodarwinismo é um darwinismo atualizado com as modernas descobertas sobre a hereditariedade. Segundo essa teoria, 3 fatores explicam o mecanismo da evolução. Ou seja, neodarwinismo inclui também a parte de hereditariedade, a parte genética, porque Darwin, na sua época, não conhecia sobre genética. Ele tinha uma ideia, mas ele não sabia como que o mecanismo funcionava. Então, a partir do neodarwinismo, ele engloba 3 fatores que explicam a evolução. Primeiro, a seleção natural. Segundo, a mutação, porque existe variação dentro da mesma espécie, e essa variação existe porque existe mutação, tá? Então, se existem indivíduos dentro de uma mesma espécie que tem diferentes características, é porque em algum momento houve uma mutação. E, claro, que essa mutação ela foi propagada para outras gerações. E também existe a recombinação gênica, que acontece quando há a mistura de gene de indivíduos diferentes de uma população. Ou seja, quando você tem um cruzamento entre 2 espécimes, que são indivíduos da mesma espécie, né, você vai ter uma mistura genética. Então, você vai acabar que você vai ter indivíduos cada vez mais diferentes, porque você vai ter indivíduos que têm características tanto do pai quanto da mãe. Pai e mãe que eram diferentes porque tinham características diferentes que herdaram de seus respectivos pais, ou então que sofreram mutações, etc. Tá? Então, esses 3 fatores explicam a evolução segundo a teoria do neodarwinismo. Importante saber isso, tá, gente? Agora a gente vai estudar os cladogramas. Cladogramas ou árvores filogenéticas são
gráficos que simbolizam a história evolutiva dos grupos comparados, além de sugerir uma provável época de origem para cada um deles. Vamos ver uma imagem que vocês vão entender melhor. O que acontece? O cladograma, aqui, por exemplo, nesse cladograma, a gente tem aqui, olha, nesse nó, a gente chama de nó esse pontinho, um nó que determina um ancestral comum entre todos os que estão acima dele, e esse ancestral desenvolveu uma estrutura chamada coluna vertebral. Então, todos que estão acima dele vão ter coluna vertebral. O que acontece? Olhando esse cladograma, que a gente sabe disso. A gente sabe que na hora que eles foram construir ele, eles tinham comparado os indivíduos e chegaram a essa conclusão de que havia um ancestral comum entre tartaruga, ornitorrinco, gambá e gato, que apresentava coluna vertebral. Agora, existia um ancestral comum do ornitorrinco, gambá e gato que apresentava pelos e glândulas mamárias. Portanto, todos esses aqui vão apresentar pelos e glândulas mamárias. Entretanto, tinha um outro ancestral comum do gambá e do gato que apresentava placenta. E um ancestral comum do gato que apresentava longo período de gestação. Isso aqui é muito importante para a gente poder entender como que foi o processo evolutivo, ou seja, a história evolutiva das espécies. Então, entender cladogramas é vital para você entender evolução. E as questões sobre evolução costumam trazer muito o estudo de cladogramas. Então, o que a gente tem que entender? Que cada nó ele está representando uma determinada característica que surgiu no indivíduo que está representado nesse nó. Você não precisa necessariamente apontar qual indivíduo é esse, porque você pode nem conhecer essa espécie, tá? Você simplesmente sabe que existia ali uma espécie que desenvolveu coluna vertebral, tá? Isso é importante saber. É importante saber também que existem ramificações, tá? E essas ramificações estão diretamente relacionadas com homologia ou analogia. E isso vocês vão encontrar maiores informações no material de apoio, ou então vocês podem ir nos exercícios também, vocês vão ver que os exercícios vão acabar te guiando para entender os cladogramas, e se vocês ainda tiverem dúvidas sobre eles, me procuram. Agora a gente vai começar a parte de ecologia. Bom, essa aula é longa, nós devemos estar no slide cerca de número 18, são de 50 slides. Agora para frente fica mais tranquilo, porém não significa que vai ser uma coisa fácil. Então, dá uma pausa de novo, respira, compra uma Coca-Cola para o professor e vamos que vamos. Então, ecologia, meio ambiente, reações ecológicas e ciclagem dos elementos. Então, aqui a gente tem uma imagem muito interessante, né, que mostra a cadeia alimentar, ou a teia alimentar. A gente vai entender a diferença entre essas duas terminologias. Então, a gente vê, né, que aqui é um se alimentando do outro. Essa imagem é bem interessante, eu achei bem legal para ilustrar o início do nosso tema ecologia. Mas vamos lá, primeiro, antes de falar de ecologia, na hora que a gente está falando de ecologia, é interessante falar de biodiversidade. O que é biodiversidade? A gente pode definir biodiversidade como a variedade de organismos vivos encontrados no ambiente. Ela pode ser medida pelo número de espécies diferentes e até mesmo pelas diferenças genéticas entre indivíduos da mesma espécie. Então, quanto maior a biodiversidade, o que isso quer dizer? Que quanto maior a biodiversidade, maior a variedade genética dos organismos vivos encontrados no ambiente, ok? Portanto, a gente fala que a floresta amazônica tem uma grande biodiversidade, porque tem várias espécies, né? Cada espécie tem sua carga genética, enquanto existem regiões desérticas, por exemplo, que não tem tanta variedade, então a gente fala que ela tem uma biodiversidade menor. Outros termos da ecologia que a gente tem que saber. Fatores bióticos, são aqueles fatores, são todos os organismos presentes no ecossistema e suas relações. Então a gente vai ter, entre os fatores bióticos, os organismos que são produtores, os que são consumidores e os que são decompositores. Os produtores são aqueles que são autótrofos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento, eles produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Exemplo, por exemplo, a gente pode pegar aí os vegetais, né, que conseguem produzir seu próprio alimento, ou seja, produzir a matéria orgânica, o seu próprio açúcar, a partir de matéria inorgânica, como, por exemplo, o gás carbônico, junto com a energia proveniente dos raios solares. A gente tem os consumidores, é claro que os produtores não são todos os produtores que fazem fotossíntese, tem outros que fazem oxidação de elementos, por exemplo, oxidação de ferro, a partir dali ele vai obter energia para fazer a síntese dos seus
compostos orgânicos. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia de produtores. Nós temos também os consumidores. Consumidores a gente divide em primários, secundários e terciários. Quando a gente tem uma setinha, a gente quer dizer que o que está antes da seta é aquilo que vai ser alimento do que está depois da seta. Então, os consumidores primários são os herbívoros, porque eles se alimentam das plantas, que são os produtores, tá? Então, os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos organismos produtores. Os secundários são aqueles que se alimentam dos organismos primários, por exemplo, os carnívoros que se alimentam de herbívoros. E os terciários são aqueles que se alimentam dos secundários, por exemplo, carnívoros que se alimentam de outros carnívoros, tá? E nós temos também os decompositores, que são aqueles organismos que decompõem a matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, a gente vai ter, por exemplo, aí os fungos que vão decompor, por exemplo, um resto de um animal, uma carcaça, ele vai fazer a decomposição disso e transformar em elementos, em matéria inorgânica, que vai poder ser reabsorvida pelos produtores para produzir produzir mais matéria orgânica a partir daquilo. Aqui a gente tem esse diagrama que vai representar bastante essa relação ecológica, né? Essa relação de predação. Onde nós temos aqui, por exemplo, o gafanhoto, que é alimento tanto para o escorpião quanto para o sapo. O sapo é alimento para a serpente, é alimento para o gavião. O gavião, ele se alimenta da andorinha. Nós temos a onça aqui, por exemplo, que pode se alimentar tanto desse caititu, como pode se alimentar da tartaruga. E tartaruga é essa que se alimenta de plantas, flores, etc. Bem como o gafanhoto, que também se alimenta de plantas. Rato também se alimenta de plantas, etc. E o gavião também se alimenta de plantas, tá? E aqui embaixo, na base de tudo, nós temos decompositores que vão se alimentar de todos esses seres vivos quando eles estiverem mortos. Ele vai converter a matéria orgânica desses indivíduos em matéria inorgânica. Isso aqui nós temos uma cadeia ou uma teia alimentar? Que é o que eu falei, né? Que nós vamos entender esses conceitos. Aqui nós temos uma cadeia, porque a teia alimentar ela é muito mais complexa. A teia alimentar ela mostra as relações de predação entre todos os indivíduos ou entre uma grande população, entre uma grande variedade de espécies, tá? Enquanto a cadeia ela é mais restrita, ela pega ali mais indivíduos, ela não se estende tanto. Então aqui a gente tem uma cadeia alimentar, tá bom? Vamos continuar com os termos da ecologia. Nós temos aqui os fatores abióticos, que são os componentes não vivos que influenciam a vida dos seres vivos presentes no ecossistema. Através dos fatores abióticos, os seres vivos fazem adaptações para seu desenvolvimento. Esses fatores variam de local para local, o que determina uma grande variedade de ambientes. Então, gente, os fatores abióticos são aqueles fatores que são não vivos, ou seja, não vivos, né? E esses fatores eles vão pressionar os seres vivos, que são os fatores abióticos, a se diferenciarem, a se desenvolverem de forma diferente. Entre fatores abióticos, nós temos temperatura, água, luz, pressão, salinidade, etc. Porque, por exemplo, se eu tenho um ambiente mais quente, eu posso pressionar aquele dado organismo a transpirar mais, para poder manter sua temperatura corporal estável. Os fatores abióticos, eles são muito importantes para a gente entender os fenômenos de migração e hibernação, porque migração e hibernação ou estivação, e a gente vai entender a diferença entre hibernação e estivação, esses processos só ocorrem porque os indivíduos não conseguem se adaptar às mudanças dos fatores abióticos. Por exemplo, começou a ficar frio, entrou no inverno. Se aquele organismo teve que migrar, é porque ele não consegue se adaptar ao frio intenso do inverno. Então, ele se muda, né? Então, ele migra. E a hibernação, o que acontece? O que é a hibernação? A hibernação é quando você entra num estado de latência, em termos de metabolismo, você tem um metabolismo basal, né? Que é um metabolismo que consumo de energia muito pequeno, então você hiberna durante tempos de frio. E a estivação é a mesma coisa, só que para tempos de calor, tá? Para tempos de calor intenso. E tanto migração quanto hibernação e estivação são fenômenos que ocorrem devido à não adaptação às mudanças dos fatores abióticos. Outros termos da ecologia, nós temos ecossistema, e a gente usa muito essa palavra, né, gente? Ecossistema é o conjunto de relacionamentos que os fatores bióticos e abióticos mantêm entre si. Entendeu?
Então, a relação entre os organismos e a relação entre os organismos e os fatores abióticos é o que a gente chama de ecossistema. Outros termos da ecologia, nós temos a litosfera, que é a parte sólida da Terra, a hidrosfera, que é o conjunto total de água do planeta, tanto na parte ali de... a gente pode juntar aí na hidrosfera tanto a água que está nas nuvens, quanto a água que está nos mares, quanto a água que está no lençol freático, quanto a que está nos rios, etc. A atmosfera, que é a camada de ar, e a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Tá? Então, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra a gente chama de biosfera. A biosfera, então, nada mais é do que o conjunto dos seres vivos e suas relações com os fatores abióticos. Aí a gente aqui tem um diagrama de Venn que vai representar bastante a ideia de atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Então, a atmosfera, a hidrosfera e a crosta terrestre, que é a litosfera, quando eles se associam, a gente vai ter a biosfera. Porque para que haja vida, é necessário que haja tanto uma atmosfera, quanto fonte de água, quanto um substrato para essa vida se fixar ou se locomover sobre. Então, a biosfera só ocorre quando há esses três fatores balanceados, tá? Quando a gente tem uma atmosfera controlada, uma hidrosfera controlada e uma litosfera bem preservada, tá? E também mudanças na biosfera também impactam na atmosfera, tá? Na atmosfera, na hidrosfera, na crosta terrestre. Por exemplo, se você tem uma população de animais que migra em massa para uma determinada região, essa população pode sobrecarregar os recursos hídricos, contaminar o solo e também contaminar a atmosfera daquele local, tá? Então, tudo na ecologia está relacionado. Então, logo, se tudo está relacionado, a litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera também estão. Mais termos de ecologia, gente. A gente vai agora entender o que são biótopos. Biótopo é o local onde se encontra a vida. Bio é vida, topo, lugar, tá? Biota, comunidade ou biocenose é o conjunto de todos os seres vivos que interagem num biótopo. Por exemplo, vamos considerar o intestino como um biótopo. É o lugar onde se encontra a vida. A biota intestinal vai ser o conjunto de todos os seres vivos que interagem dentro do intestino, tá? A gente toma aqueles Activia, Yakult e outros alimentos fermentados que prometem aí, que eles falam, tem lactobacilos regulares, né, lactobacilos vivos. Esses são organismos que vão ajudar a regular a biota intestinal. Opa, deixa eu voltar ali, esqueci dos outros. Habitat. O habitat é o lugar na natureza onde uma espécie vive. Por exemplo, qual que é o habitat do panda? São os bambuzais, ok? Nicho ecológico. Nicho ecológico é o conjunto de condições em que o indivíduo vive e se reproduz. Ou seja, é o modo de vida em que o indivíduo ou uma população vive e se reproduz. Por exemplo, o nicho ecológico dos leões e das girafas é o mesmo. Vocês concordam comigo? Ambos vivem na savana africana e eles têm um modo de vida parecido, né? E então a gente fala que eles têm nichos ecológicos aproximados. Nós temos também a concepção de população. População, o que é? São indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada região. Então, se eu estiver falando de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em regiões diferentes, por exemplo, eu posso ter uma população de baratas na minha casa e posso ter uma população de baratas numa outra casa abandonada bem distante. São populações distintas, porque apesar de serem da mesma espécie, ocupam regiões diferentes. E exemplos de população, né? O caso da barata que eu citei, a gente também pode falar da população de roedores em canavial, etc. Agora a gente já vai sair, agora que a gente já entende bastante conceito, né, os termos de ecologia, a gente vai entrar agora em alguns instrumentos que a ecologia adota. Um deles é a pirâmide de números, gente. A pirâmide de números, ela representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar, proporcionalmente à quantidade necessária para a dieta de cada um desses.
Ai, Jairo, não entendi. Isso é muito difícil, professor. Nossa, que termos difíceis. Ai, o que é nível trófico? Nível trófico, gente, é o nível que aquele indivíduo ou aquela espécie, né, ocupa na cadeia alimentar. Por exemplo, você tem o nível trófico lá dos consumidores primários, secundários, terciários, os decompositores, os produtores. Cada categoria dessas é um nível trófico, ok? Então não é tão difícil assim, tá? É só um termo a mais que vocês aprendem. Vamos ver um exemplo de pirâmide de número para a gente entender o que ela é. O que essa pirâmide de número quer dizer? Quer dizer que para cada 20 aves se alimentam de 300 gafanhotos e 300 gafanhotos se alimentam de 1.000 plantas. Isso quer dizer o seguinte, que para eu ter 20 aves, eu tenho que ter 1.000 plantas. Para eu ter 300 gafanhotos, eu tenho que ter 1.000 plantas também. Então, a pirâmide de números, ela justamente representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar proporcionalmente à quantidade necessária para a dieta de cada um desses. Então, olha, quantos que eu tenho que ter de ave, de gafanhoto, para poder ter de ave? Ou seja, quantos consumidores primários eu tenho que ter para satisfazer um determinado número de consumidores secundários. Entenderam? Ok. Agora a gente também tem outro tipo de pirâmide de números. Esse tipo de pirâmide, que ainda é uma pirâmide de números, claro, né? Mas essa aqui é diferente. Olha, 20 aves se alimentam de 1.000 besouros, que se alimentam de 3 ipês. O que isso nos diz? Nos diz que os produtores, que no caso são os ipês, têm grande porte. Porque se eles não tivessem grande porte, eles não conseguiriam, numa quantidade tão pequena, alimentar uma população tão grande de consumidores primários. Vocês concordam comigo? Acho que concordam, né? Porque faz todo sentido. Então, não necessariamente a pirâmide de números precisa ter esse formato bonitinho de pirâmide. Ela pode ter outros formatos, ok? Mas vamos continuar agora. Outro tipo de pirâmide que a gente tem na ecologia é a pirâmide de biomassa, que é bem parecida com a pirâmide de números. A pirâmide de biomassa, ela expressa a quantidade de biomassa ou matéria viva acumulada em cada nível trófico da cadeia alimentar. Então, o que isso quer dizer? Opa, deixa eu voltar ali. Peraí, deixa eu voltar. Não, 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 não. Meu Deus. Pirâmide de biomassa. Ok, estamos aqui. Apertei o botão errado ali. A pirâmide de biomassa, então, o que acontece? Ela está me falando o seguinte, que está expressando biomassa em grama por metro quadrado, tá? Então, ele fala que tem que ter 10.000 gramas por metro quadrado de produtores para 1.000 gramas por metro quadrado de consumidores primários, para 100 gramas por metro quadrado de consumidores secundários, para 10 gramas por metro quadrado de consumidores terciários. Que aí ele colocou aqui exemplo, grama, gafanhoto, sapo e gavião. Ok? Então, a pirâmide de biomassa é bem semelhante à pirâmide de números, porém, ela vai expressar a quantidade, ela vai expressar essa relação de quantidade de matéria necessária para satisfazer uma determinada população, ela vai expressar isso em biomassa, e não em número de organismos, ok? Agora a gente vai entender o fluxo de energia. Fluxo de energia, para a gente entender fluxo de energia dentro do ecossistema, a gente vai ter que pensar em algumas coisas. Olha, primeiro, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Ou seja, num sistema, a energia não é criada nem destruída, ela é convertida, ela é transformada. A quantidade de energia diminui à medida que é transferida de um nível trófico para outro. Ai, Jair, você acabou de falar que a energia não se destrói. Ai, meu Deus, agora você fala que ela diminui? Você está se contradizendo. Não, não estou me contradizendo. O que quer dizer é o seguinte, que a quantidade de energia diminui de um nível para o outro. Por que ela diminui de um nível para o outro? Porque se eu tenho, por exemplo, plantas, aí eu tenho lá, por exemplo, os gafanhotos que comem essas plantas. Esses gafanhotos, eles vão ter que gastar energia para poder se reproduzir, para poder se movimentar. Então, quando vier alguns gaviões, por exemplo, alguns sapos comerem esse gafanhoto, ele não vai estar absorvendo toda a energia que o gafanhoto absorveu ao longo da vida, até aquele momento, comendo. Ele vai estar absorvendo aquela parte de energia que ele acumulou. A outra parte ele gastou para manter seu metabolismo, ok? Por isso que a gente fala que a quantidade de energia diminui à medida que é transferida de um nível trófico para outro, ok?
as cadeias alimentares estão geralmente limitadas a 4 ou 5 níveis tróficos, porque há perdas de energia muito significativas nas transferências entre os diferentes níveis. Ou seja, normalmente eu vou ter somente 4 ou 5 níveis tróficos, porque mais que isso, torna muito inviável a manutenção dessa cadeia alimentar, ok? E aqui é um dado interessante, né, que a gente vale a pena ler ele, por quê? Porque ele nos fala bastante sobre, para a gente repensar nossos hábitos. Olha, calculou-se que uma superfície de 40 mil metros quadrados pode produzir, em condições adequadas, arroz em quantidade suficiente para alimentar 24 pessoas durante um ano. Se esse arroz, em vez de servir de alimento ao homem, fosse utilizado para a criação de gado, a carne produzida alimentaria apenas uma pessoa nesse mesmo período. Ou seja, numa mesma área, se você tira esse arroz e dá para a vaca, para depois dar essa vaca para o ser humano, você teria, no mesma área, alimentaria somente um ser humano por ano. Enquanto se você pegasse esse arroz e desse direto para o ser humano, você não teria as perdas que a vaca teve, né, para poder manter seu próprio metabolismo. Então você conseguiria alimentar 24 vezes mais pessoas. Aqui nós temos esse diagrama aqui do fluxo de energia, que ele vai sintetizar tudo isso que a gente falou. Que olha, que o fluxo de energia, que a quantidade de energia, ela é maior nos produtores do que nos consumidores, tá? Então os consumidores terciários dispõem de menos energia que os secundários, que dispõem de menos energia que os primários, em termos de quantidade total de organismos, tá, gente? Ou seja, juntando todos os consumidores terciários, eles possuem menos biomassa do que os consumidores secundários, que possuem menos biomassa do que os primários, que possuem menos biomassa do que os produtores, ok? E aqui, essa imagem aqui também sintetiza tudo aquilo que eu falei, ok? Ok, agora vamos falar das relações ecológicas. O que são relações ecológicas? São as formas como os seres vivos se relacionam, né? O próprio nome já diz. A gente tem as relações ecológicas interespecíficas, que são entre organismos de espécies diferentes. Então, a gente tem as interespecíficas harmônicas e desarmônicas. As harmônicas a gente chama de mutualismo, protocooperação ou mutualismo facultativo, inquilinismo e comensalismo. Vamos entender cada uma dessas. O mutualismo, nele as duas espécies envolvidas se beneficiam. Os organismos não conseguem viver separados no ambiente em que vivem. Vamos ver uns exemplos para a gente poder entender isso melhor. A gente tem aqui o exemplo do líquen. O líquen é a associação de uma alga e um fungo. A alga que a gente está vendo é esse verdinho, e o fungo é representado por essas hifas aqui marrons. O que acontece? A alga faz fotossíntese e fornece açúcar para o fungo, e o fungo fornece proteção e umidade para essa alga, ok? Então, separados, naquele ambiente, eles não conseguiriam sobreviver, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, aqui a gente tem a foto, né, de um líquen sobre a árvore, mas vamos ver outros exemplos de mutualismo. A gente tem também a abelha e a flor, né? Aqui a gente tem um mutualismo também. Por quê? Porque a flor, para a flor se reproduzir, a taxa de reprodução dela é muito maior se ela tiver a ajuda de agentes polinizantes, como as abelhas e outros insetos. E da mesma forma, a abelha depende do pólen para poder produzir seu próprio alimento, não é? Ela depende das flores. Portanto, a gente fala que essa é uma relação de mutualismo também. A gente aqui também tem uma relação entre fungo e planta. O que acontece? Aqui, deixa eu ver se a gente tem outra imagem disso. Temos, mas vamos pegar aqui. Vamos pegar essa imagem aqui para a gente ver. Que, olha, aqui é a comparação de uma, como é que fala? Uma população que sofreu a ação que teve a associação de fungos nas raízes dessa planta, e aqui uma que não teve. Aqui você vê que a que não teve, não cresceu nada, né? E o que acontece? Por que isso acontece? Por que cresce muito mais quando tem essa associação? Porque o fungo, ele aumenta a superfície de contato da raiz das plantas com o ambiente, então o fungo dá água para a raiz da planta, e a planta fornece carboidrato que ela produziu a partir da fotossíntese para o fungo. Então, os dois ganham, uma relação ganha-ganha, e
os dois não conseguiriam viver naquele ambiente separados. Ou se conseguisse, seria uma vida muito sofrida. Aí aqui a gente tem a imagem, né? Inclusive, por aumentar tanto a produtividade dos vegetais, inclusive vocês, não sei se vocês já viram, mas existem fungos que você vende para poder jogar na raiz das plantas, né? Criar um exemplo de embalagem de um desses fungos aqui. Aqui a gente vê aqui também uma imagem, um esquema mostrando como que quando tem o fungo, a superfície de contato da planta aumenta, porque o fungo ele vai absorver água de toda essa região aqui, enquanto que não havendo fungo, como é o caso desse lado, ele absorve somente um pouquinho de água aqui nessa região, então cresce menos. Vamos ver mais uma relação ecológica. A gente tem a protocooperação. Na protocooperação também é ganha-ganha. As duas espécies se beneficiam, só porém as duas vivem independentemente. Por exemplo, o jacaré, ele vive de boa se não tiver o pássaro palito lá para poder tirar a carne dos seus dentes. Porém, ele tem maior conforto se o pássaro palito for lá e tirar isso para ele, né? Então, é uma relação de protocooperação. Os dois ganham, porque o jacaré tem mais conforto e o pássaro palito se alimenta, porém, os dois conseguem sobreviver independentemente. Aqui a gente tem até uma chargezinha, né? Que, na verdade, um cartoon que mostra essa relação de protocooperação. Esse amigo limpa meus dentes de graça. Aí tem o pássaro palito e o jacaré. Aí ele come o pássaro palito. Ele fala, epa, minha obturação de ouro. O que acontece? Uma coisa que a gente vale a pena refletir nessa imagem é o seguinte, se os jacarés começassem a se alimentar dos pássaros palitos, o que aconteceria? Você não teria mais pássaros palitos ajudando o jacaré. Então você perderia essa relação de protocooperação. Outra relação ecológica é de inquilinismo. Olha, o inquilinismo, uma espécie se beneficia e a outra não recebe benefício, mas também não é prejudicada. Aqui é um exemplo, é o peixe-palhaço e a anêmona. A anêmona não ganha nada com o peixe-palhaço perto dela. Porém, o peixe-palhaço ele ganha proteção, porque a anêmona libera substância urticante que afasta o predador do peixe-palhaço. Ok? Aqui a gente tem também eu esqueci o nome dessa planta. É tipo as orquídeas. É tipo uma orquídea, mas é outra. Mas... esqueci o nome dela. Enfim, essa aqui, ela vive sobre essa árvore. Ela se fixa na árvore, por quê? Porque ela consegue captar mais luz solar, porque ela está mais alta. Porém, ela não prejudica nem ajuda essa árvore com nada. E o comensalismo. Comercialismo, um se beneficia dos restos alimentares do outro. Que é o caso aqui, por exemplo, das rêmoras e do tubarão. Aqui tem uma outra... não tem aqui outra imagem. O que acontece? O tubarão come e sobra um pouco de alimento que sai da boca dele. As rêmoras ficam perto do tubarão e vão comendo esses restos alimentares. O tubarão não perde nada, mas as rêmoras ganham. Aqui também o caso das hienas e do leão. O leão vai lá, mata a presa, come, enche a barriga, e aí o que sobra, a hiena vai lá e come o resto. E os urubus com os seres humanos, né? Porque o ser humano não ganha nem perde nada com a presença dos urubus. Porém, os urubus ganham se alimentando dos nossos detritos, né? Do nosso lixo. Agora, a gente vai estudar as interespecíficas desarmônicas, ou seja, entre espécies diferentes, mas que são desarmônicas. Um ganha e outro perde. A gente tem aqui agora a competição interespecífica, que é quando indivíduos de espécies diferentes disputam por recurso. Por exemplo, coruja, cobra e gavião disputando por roedores, vacas e cavalo disputando capim. A gente tem também o parasitismo, que é quando um parasita alimenta-se à custa do hospedeiro, causando-lhe prejuízo. Por exemplo, lombriga e ser humano. A lombriga se alimenta do alimento do ser humano, no nosso intestino. O carrapato se alimenta do sangue do gado. O mosquito se alimenta do sangue do ser humano, por exemplo. Então, é uma relação de parasitismo. Diferente do predatismo, porque no predatismo, uma mata a outra. No parasitismo, pode ocorrer a morte. Porém, quase sempre não vai ter a morte. Por quê? Porque o parasita quer continuar vivendo ali. Então, ele não vai matar o ser humano, por exemplo. Ele vai viver ali de boas e tal, se alimentando, vida mansa, tranquilo. Agora, pode ser que o número de parasitas seja tão grande que o
o ser humano, por exemplo, ou o hospedeiro venha a falecer. Agora, no predatismo, não. No predatismo, você tem presa, você tem caçador e tem caça. Um mata o outro para se alimentar. Por exemplo, os animais carnívoros matando os herbívoros. E o amensalismo, que é a relação em que uma espécie inibe o crescimento e reprodução da outra, sem que haja vantagem para qualquer uma delas. É tipo assim, o exemplo do fungo penicilino com as bactérias. O penicilino, o fungo penicilino, ele secreta uma substância que chama penicilina, que inclusive é o nome de um antibiótico. Essa substância que é antibiótica, ela mata as bactérias. O fungo não ganha nada com isso, porém a bactéria perde. E a maré vermelha, que é uma concentração grande de pirrófitas, que são algas. Essas algas se concentram tanto que elas influenciam no ecossistema daquela região, então vai acabar matando peixes que estão lá naquela praia, por exemplo, porque ele inibe o processo de fotossíntese e produção de alimento naquela região, e também a absorção de oxigênio na água, então os peixes morrem. A alga não ganha nada com isso, porque a alga é autotrófica, ela produz seu próprio alimento, porém o peixe perde porque ele morre. Agora vamos falar das relações intraespecíficas, que são as relações entre indivíduos da mesma espécie. A gente tem as relações intraespecíficas harmônicas e desarmônicas. As harmônicas são colônia e sociedade, e as desarmônicas, competição intraespecífica e canibalismo. Vamos entender as harmônicas, as intraespecíficas harmônicas. A colônia acontece quando nós temos indivíduos da mesma espécie que vivem e necessitam estar anatomicamente agrupados, interagindo de forma a proporcionar vantagem para todos. Por exemplo, o coral. O coral, você tem várias associações de... Esqueci o nome dos pólipos, né? Você tem vários pólipos associados. Eles estão anatomicamente agrupados e eles precisam viver juntos para sobreviver. E pode ou não haver divisão de trabalho, tá? Na colônia. Agora, quando a gente fala de sociedade, nós estamos falando de indivíduos da mesma espécie, óbvio, porque são relações intraespecíficas, porém eles vivem anatomicamente separados, tá? Então, por exemplo, as abelhas. As abelhas não precisam estar fundidas, os corpos delas, para que elas vivam em sociedade. Cada abelha é uma abelha, só que elas vivem juntos e dividem o trabalho para poder dar vantagem a todos. Então, as abelhas, os seres humanos, as formigas, todos eles fazem uma divisão do trabalho, estando anatomicamente separados, para poder proporcionar vantagem a todos, e por isso são caracterizados como sociedade. Agora, as relações intraespecíficas não harmoniosas, desarmônicas, a gente tem duas, né? Uma delas é a competição intraespecífica, que é quando indivíduos da mesma espécie competem por recursos. Por exemplo, machos competindo por fêmea, indivíduos competindo por alimento, indivíduos competindo por território. Então, eles estão competindo por recursos, mas são organismos da mesma espécie. Diferente de quando era interespecífica, que eram organismos de espécies diferentes disputando por recursos. E aqui também a gente tem o canibalismo, que é quando um indivíduo alimenta-se do outro da mesma espécie para satisfazer suas necessidades nutricionais. A gente tem, por exemplo, os lobos, que se alimentam de outros lobos também para poder satisfazer necessidade nutricional, as cobras, que podem se alimentar de seus filhotes. E uma coisa interessante da gente ressaltar é qual que é a diferença de canibalismo e antropofagia. Canibalismo é quando você se alimenta com o fim de satisfazer suas necessidades nutricionais. A antropofagia, que acontece só nos seres humanos, portanto tem esse prefixo antro, acontece quando você se alimenta de outro indivíduo da sua espécie, porém não com o objetivo de satisfazer suas necessidades nutricionais, e sim com o objetivo de adquirir determinadas características daquele indivíduo. Por exemplo, antigamente acreditava-se que se um homem, por exemplo, corria muito, quando ele morresse, se você começar a perna dele, você começaria a correr mais, porque você estava comendo a perna dele. Isso é um caso de antropofagia, que é uma coisa mais cultural. O canibalismo não. É uma questão de satisfação nutricional. Tá acabando a aula, gente. Vamos agora estudar os 3 R's. Os 3 R's são reduzir, reaproveitar e reciclar. Reduzir o consumo para poder diminuir a quantidade de lixo. Reaproveitar o que a gente consumiu para diminuir a quantidade de lixo também. E reciclar, que é fazer outro uso
dessa matéria que seria considerado lixo, para que ela tenha utilidade e não seja jogada na natureza. Agora que está acabando, a gente vai estudar o ciclo do carbono, do nitrogênio, da água e acabou, beleza? Vamos lá, então está acabando. Ciclo do carbono, muito importante, cai demais nos vestibulares. Olha, o que acontece? No ciclo do carbono, você tem a luz do sol que incide sobre os organismos produtores, eles fazem fotossíntese e vão produzir matéria orgânica. O que acontece? Os indivíduos consumidores primários vão se alimentar desses vegetais, né, desses organismos produtores, vão acumular carbono orgânico em si, vão ser consumidos por outros consumidores secundários, terciários, que vão acumular esse carbono orgânico em si, até que esses indivíduos vão morrer. Quando eles morrerem, o que vai acontecer? Eles vão ser decompostos, liberando carbono na forma de compostos inorgânicos para a atmosfera. Ou então eles podem se acumular no solo, produzindo fósseis e combustíveis fósseis. Então, quando ele acumula nisso, como que ele vai voltar para o ciclo? Quando a gente fizer a extração desses combustíveis fósseis e queimá-lo. Aí a gente vai estar retornando este carbono que estava acumulado, a gente vai estar retornando ele para a atmosfera. E aí ele vai voltar para o ciclo, voltando da forma de CO2 para as plantas, que vão fabricar carbono orgânico, e o ciclo continua. Onde que a gente também tem uma parte importante do ciclo do carbono? Nos oceanos. Os oceanos, eles armazenam, estima-se, cerca de 50% do gás carbônico da atmosfera, do gás carbônico disponível no planeta. Tá? Ele fica dissolvido ali na água do mar. Então, é muito importante também os oceanos para o ciclo do carbono. Ok? Então, é basicamente isso que é assim o ciclo do carbono. Analisem essa imagem que vocês sempre vão conseguir se lembrar de como funciona o ciclo do carbono. Acho que eu pulei um tanto de coisa. Pulei. Um tanto de coisa não, 2, né? O ciclo do nitrogênio e da água. Agora, o ciclo do nitrogênio. Também fácil, gente. O que acontece? Você tem aqui, olha, o nitrogênio atmosférico, ele vai ser fixado por bactérias. Essas bactérias que estão aqui, né? Que são fixados por bactérias que estão no solo. Essas bactérias vão fornecer nitrogênio para as plantas. Essas plantas vão servir de alimento para outros organismos, que quando forem decompostos, depois de mortos, né, vão ser liberados, vai ser liberado esse nitrogênio para a atmosfera novamente e o ciclo todo continua, ok? Aqui agora a gente também tem o último ciclo que a gente vai estudar, que é o ciclo da água. O ciclo da água, que também é muito básico, que acontece da seguinte forma. Esse exemplo ilustra muito, essa imagem ilustra muito bem isso. O que acontece? Nós temos a água presente nos organismos, presente nos oceanos, nos mares, e a água que está presente nos mares, nos rios, ela vai sofrer o processo de evaporação natural. Ela evapora, a gente vê a água evaporar, né? E a que está nos seres vivos, ela vai sofrer o processo de evapotranspiração, que é quando o organismo transpira, né? Quando ele soa. Então, essa água toda vai para a atmosfera, condensa lá em cima nas nuvens, e com o tempo, essa água vai precipitar na forma de chuva, voltando para ficar disponível para os seres vivos, por exemplo, para as plantas, né? E para outros seres vivos que dependem da água. O que acontece? Essa água também ela pode escoar e ficar armazenada no lençol freático ou em aquíferos. Se essa água ficar armazenada nisso, ela só volta para o ciclo quando você faz a extração dela, ok? Então, muito simples o ciclo da água. Agora, só para a gente finalizar, uma reflexão, tá? Eu não quero desestimular ninguém a fazer vestibular, até recomendo, estimulo, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre o vestibular lendo esse texto. Para muitos pais, boa escola é a que prepara para o vestibular, o que para mim é uma escola idiota. Os cursinhos tentam tornar isso divertido. Tem aqueles professores fazendo shows, mas depois tudo é esquecido. Eu acho que uma boa escola, a criança tem de estar interessada, tem de ser feliz. Criança não é o futuro, é o presente. Criança não vai à escola para se preparar para o futuro, mas porque aquele momento é a vida dela e ela tem o direito de viver aquele momento.
A vida não começa depois que ela tira o diploma. Viver o presente, aprender agora é divertido. Não é para o de vestibular. É um texto de Rubem Alves, tá? Um trecho de uma entrevista dele. Gostaria que vocês pensassem nisso. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.